Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando, para a glória de Deus. Irei deixar para vocês um versículo na palavra do Senhor, que está no livro de Salmos. Salmos, no capítulo 8, versículo 1, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Aleluia, glória a Deus. Medite na palavra do Senhor, na inerrante palavra de Deus, noite e dia. Amém, queridos? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Hoje, nesse dia maravilhoso, é o dia que o Senhor nos deu, dia de se alegrar na presença do Senhor. Hoje nós estamos aqui em Vitória da Conquista, na Praça Tancredo Neves. É a praça principal de Vitória da Conquista, esse verde bonito, essa natureza linda, e tudo isso foi o Senhor quem fez. E nós vamos desfrutar das coisas boas que o nosso Deus tem deixado para nós. Hoje, a nossa entrevistada é a missionária Elza Rodrigues. Irmã Elza, a paz do Senhor. Paz. É um prazer enorme estar aqui com a senhora, minha amada. Muitíssimo obrigada por a senhora ter aceitado falar conosco, contar um pouco da sua história, para conhecer um pouco quem foi Elza. Aí Elza pode começar falando de lá da sua infância e hoje como está a Elza na presença do Senhor. A senhora fique à vontade para se expressar, viu, em nosso canal. Antes da irmã Elza começar a falar, eu gostaria de pedir você que está me assistindo, que ainda não é inscrito em meu canal, que se inscreva, compartilhe, comente, ative o sininho. Logo embaixo vai estar escrito assim, ó, inscreva-se. Aí você clica e ativa o sininho. E vai lá também no meu Instagram e me siga. Esse engajamento, ele é importante demais para nós. Para você não vai custar nada, mas para nós ele é importante. A plataforma vai compreender que o assunto é relevante e vai encaminhar mais pessoas, e nós estamos aqui para propagar o evangelho. Mas como é que eu posso ajudar nesse ministério? Esse ministério Pode Crer é nos ajudando dessa forma, se inscrevendo, comentando, compartilhando ao máximo. Amém? Irmã Elza, fique à vontade, meu amor, para a senhora contar um pouco da sua história, da sua vida, que eu sei que é uma história de vida muito linda, pelo que eu pude acompanhar, o pouco que acompanhei pelas redes sociais, uma história maravilhosa, uma missionária de fato. Fique à vontade, meu amor, para se expressar. Eu é que agradeço pelo convite, né, por poder expressar um pouquinho, né, da minha história. Amém. Eu não sei nem se alguma vez eu compartilhei, né, da forma como eu vou compartilhar aqui hoje. Amém. Pegando assim da minha infância. Sim. Não me lembro de ter feito isso em nenhum momento, não. Maravilha. Eu nasci não num berço evangélico, né? Sim. A minha família, quando eu me converti, ainda não tinha ninguém, não, cristão, não. Sim. Então eu não nasci em berço evangélico, não. Uhum. Uma vida complicada, difícil, como toda a vida, né, daquela pessoa que ainda não conheceu Jesus. E a minha infância não foi diferente de algumas pessoas que não tinha, né, não tinha uma família evangélica. Sim. Então uma infância difícil. A minha mãe, muito pequena, a minha mãe teve distúrbio. E aí eu passei a liderar já criança. Com 7, 8 anos eu tive que liderar a minha casa por causa desse distúrbio da minha mãe. Com mais 2 irmãos que me ajudavam, mas por eu ser uma criança mais nova, né? A caçula, como se dizem, sim, eu não queria desgrudar dessa mãe. Então, em todo momento, eu estava, né, ali próximo dela. E ali já foi um grande desafio comigo, claro, né? Como criança, assumir um compromisso desse, uma responsabilidade dessa. Né? Então, não foi fácil a minha infância, não. E fui crescendo diante desse, né? Diante dessa circunstância. Meus pais, minha mãe era mãe solteira, uhum, e separada do meu pai, né? Então, eu via muito pouco, meu pai também. Ele nunca me rejeitou, mas eu via muito pouco também. Então, a minha infância foi dessa forma, criada por uma mãe solteira, né? Sim. Um pai que eu não via muito, uhum, e assim foi a minha vida.
sempre com muita dificuldade, em todos os sentidos falando. Sim. Era dificuldade financeira, era toda a dificuldade que você pode imaginar, né? Na minha infância, aí eu passei. Isso era aqui em Vitória da Conquista, irmã? Não. Eu sou de Feira de Santana. Eu tenho aproximadamente 40 anos que eu moro em Conquista. Me considero conquistense. Conquistense já. E ai daquele que querer me tirar daqui, viu? Verdade. Que lindo. E aí depois, passando a sua infância, veio essa adolescência. Pronto, aí veio minha adolescência, continuando com as mesmas dificuldades. Aí tinha momentos que eu estava com essa mãe, né? Sim. Com os meus irmãos, com as minhas tias, que eu fui criada, na verdade, por 3 mulheres. Sim. Minha mãe e 2 tias, né? Então, sempre ali com aquela dificuldade com a minha mãe, né? Com a cooperação dessas minhas tias. E aí veio eu conhecer meu esposo em Feira. Então, eu conheci meu esposo lá, me casei lá. E a minha filha mais velha aqui fez 40 anos agora, no dia 31. Sim. Veio aqui para Conquista com 15 dias de nascida. Com 15 dias a gente veio, casei lá e vim morar em Conquista, porque a família dele era daqui, entendeu? Entendi. E aí, vamos para Conquista. Na verdade, ele queria me deixar em Feira de Santana, para vir para a família dele e ver o que conseguia fazer. Mas aí já me sinalizou algo que esse negócio não estava certo. Claro. Falei, não, se tem que ir, então vamos todos, vamos todo mundo. E aí vim eu e meu esposo e esse bebê para a Vitória da Conquista. E aqui foram acontecendo outros desafios, né? Na verdade, a minha vida inteira, ela foi cheia de desafios, né? Sempre, sempre. Nada nunca veio fácil. Tudo que... As pequenas coisas conquistadas sempre foi com grandes desafios. Sim. E aí pronto, vimos para a Vitória da Conquista. E aqui caminhamos, né? Mudamos, né? Sem compromisso nenhum com Deus, morando na casa da minha sogra, com muita gente dentro de casa na época. Ela tinha 12 filhos, só 2 estavam fora de casa. Imagine quantas pessoas tinha. No caso, na época, 10 filhos, comigo e meu marido, 12, com ela e o marido, 14, mais um bebê, 15. Era uma comunidade. Prática real. Todo mundo dentro de casa, só tinha 2 fora na época. Então, com muita dificuldade, continuamos, né, com dificuldade dentro dessa família, muita gente, né, para se manter. E assim, ficamos um bom período em Conquista, passando por essa dificuldade. Até que aí eu conheci Jesus, eu conheci a palavra de Deus. Né? Na verdade, não foi nem onde eu estou hoje, que é a quadrangular, segunda quadrangular. A primeira palavra que eu conheci em Conquista foi, que eu vou falar o nome porque eu tenho orgulho desse lugar, que maravilha. Foi a Igreja Universal. Sim, eu amo a Igreja Universal. Foi o primeiro lugar onde eu ouvi falar de um Deus. Foi a Igreja Universal. Amém. E aí eu comecei, né, a dar os primeiros passos ali, mas sem querer compromisso. Eu queria o dono da bênção. Amém. Eu queria as bênçãos, aliás, não o dono da bênção. Ah, entendi. Então eu fiquei por um período grande na Universal, sem tomar decisão, em cima do muro mesmo. Até quando eu fui para Quadrangular, que na verdade não fui eu que fui. Foi os meus filhos que eram pequenos, e a minha sogra já era dessa igreja, e uma cunhada minha já era. E ela começou a levar as minhas filhas menores, né, na época que era Josi e Irlane. Então ela levava para essa igreja, e eu fui para lá através das minhas filhas. Porque eu queria ficar em cima do muro ainda. Mas aí quando elas foram, aí começou a ter eventos, e eu comecei a ficar com vergonha. Que tinha as comemorações vinhas, né? E aí eu falei, não, eu preciso chegar, né? Então, na verdade, quem me levou a um compromisso sério com Deus mesmo foi através dos meus filhos, das minhas filhas. Através delas que eu fui. E aí comecei a levar com mais seriedade, né? A ficar mais atento à palavra, mas ainda fiquei um bom período, sem batismo, sem nada. Eu era dura, muito difícil, né? Deus teve uma paciência enorme comigo. E aí até que chegou o momento que realmente aí eu decidi. Aí desci das águas, veio o batismo com o Espírito Santo, né?
tal. E aí veio muitas provas, né? Porque continua. A gente acha que, não, eu me converti agora, é só paz, amor. Não é assim, né? E aí veio várias lutas, várias provas, né? Veio algumas enfermidades na minha vida. Tudo foi me levando para a presença do Senhor através de dores. Aí veio alguma enfermidade. Aí meu último filho, que foi quando eu me converti mesmo, foi quando este último filho nasceu. Antes dele eu tive o especial, o que é autista. Mas até ele, o meu coração era duro. Aí depois que veio, né, a última, né, que eu tenho 4, 2 meninas e 2 meninos. Aí meu último filho, quando veio, também teve alguns problemas de saúde. Foi esses problemas que foi me levando a esse compromisso. Mais, né, do Senhor. Mas eu era bem durinha de coração. Até entendo os duros de coração hoje. Tenho até paciência. Porque muitas vezes eu fui pior do que alguns de vocês que estão me ouvindo. Então por isso que eu tenho tanta paciência em lidar, né? É entender, porque eu não fui uma pessoa fácil do Senhor lidar, não. E aí veio a minha conversão. Assim que aconteceu, eu já fui assim, já me chamaram para compromissos, né? Para a obra, para trabalhar na obra, e eu comecei a fazer visita e comecei a me envolver. E desde esse momento que eu me envolvi na obra, que eu nunca deixei de trabalhar. Para o meu Senhor. Glória a Deus. Nunca deixei de trabalhar. Agora, um trabalho sempre voluntário. Apesar de ser uma pastora, né, auxiliar, né, credenciada mesmo, né, de fato e de direito. Mas o meu trabalho, ele é voluntário. Meu coração só pede isso. Já tive algumas oportunidades, inclusive meu pastor já me ofereceu, né, oportunidade de estar em frente de obra, né, e tal, até de ser mantida, né, pela obra, mas o meu coração só chama para esse voluntariado. E eu faço com muito prazer. Servir, né, irmã? Com muito prazer, sim. Eu me sinto mais livre de servir ao Senhor dessa forma. Claro que se realmente o Senhor quiser que eu esteja, eu vou estar, não há problema, né? Mas, por enquanto, eu me sinto melhor assim, fazendo o meu trabalho voluntário para o meu Senhor. Que bênção de Deus. E aí a senhora conheceu a PAI, não é isso? Foi trabalhar na PAI. Sim. Aí dentro desse contexto todo, e aí o meu terceiro filho nasceu e eu percebia que ele era diferente, mas só que eu não queria aceitar essa diferença, porque no caso eu já tinha uma mãe, né? Eu já lidava com uma mãe que tinha distúrbio, e agora eu tinha um filho especial. Aí aquele ali para mim foi muito difícil. Foi o chamado luto, né? Que a gente que é mãe de pessoa com necessidade especial, a gente fala que quando a gente descobre, a gente vive um luto. E eu vivi um luto enorme. De até meu filho completar mais ou menos 7 anos, 8 anos, que foi quando ele entrou na PAI. E aí eu não aceitava, eu tinha resistência, até o momento que alguém, né, me indicou a PAI. Mas tinha um preconceito. Meu esposo, né, que hoje não vive mais entre nós, né, ele tinha um preconceito, ele não queria que eu colocasse ele lá. Ele dizia realmente ali era um lugar de doido, que não queria o filho dele lá, não. Mas eu mostrava para ele que a gente não tinha uma outra alternativa, que se tivesse, a gente procuraria. Então, como não tinha, então que eu ia procurar a PAI mesmo. E aí eu procurei, fui muito bem assistida. Demorou um pouco para essa vaga acontecer, porque ali é difícil, como é difícil até hoje. Hoje a PAI ela tem uma fila de espera imensa. A dificuldade, no caso, é pela procura, né, irmã Elza? Porque a PAI, na verdade, ela atende Conquista e região. Então não comporta tanta gente, não comporta tanto atendimento. Tanto a PAI não consegue financeiramente, que é o ponto mais forte. É o financeiro, ela não consegue, ela não tem espaço físico para realizar. E não tem o financeiro. Então, como é que você vai manter um lugar daquele, né, com um financeiro que não cobre?
Nunca. A conta não fecha, Nunca né? fecha. Apesar, né, que tem essa cooperação. A gente tem a cooperação do governo, a gente tem uma cooperação que vem uma verba, né, que vem do Estado, vem uma verba federal. O município também, dentro do que eles podem, Sim. eles cooperam. Mas com tudo isso, ainda não se consegue manter a PAI. Né? É uma dificuldade que só quem realmente esteve ali, como eu estive como presidente por 2 mandatos, Sim. que conheci a realidade. Porque, na real, como mãe, quando eu recebi o serviço, eu achava que era tudo fácil. Sim. E eu ainda indagava assim, tipo assim, nossa, esse lugar deve receber tanto, por que não faz bem feito? Eu ainda era uma das... A ideia, né, que as pessoas às vezes têm. Eu ainda tinha essa crítica, Sim. Se recebia tanto, por que não realizavam, né? Sim. E aí foi quando Deus me colocou lá, por isso, olha, a gente tem que ter cuidado, né? Sim. Com nossos julgamentos, né? Sim. Com aquilo que a gente planta. Verdade. Porque fui lá plantar um julgamento e aí o Senhor me coloca, né? Ali agora, não mais numa posição de receber serviço, mas de promover o serviço. Sim. E aí que eu fui entender que o negócio não era fraco, que a senhora entrou como mãe de um paciente. Exatamente. E aí passou depois a prestar um serviço, foi isso? Exatamente. E como que funcionou para chegar a ter a senhora estar como presidente sim, de lá? Sim. Como que é como que acontece esse processo? Pronto, vou te explicar. Na verdade, para mim, como eu era mãe, né, eu já fazia parte de um conselho, então eu já estava ali dentro. Sim. E tudo mais. E sempre, de vez em quando, as pessoas vinham até a mim e falava que por que não, né? Porque eu não me candidatava. Então existe algum... Porque a senhora, no caso, se destacava no conselho, As pessoas achavam, eu não achava. Mas as pessoas falavam, não, a senhora pode, a senhora pode. Maravilha. Acho que não pela capacidade de realizar, talvez pela minha presença na PAI com meu filho, né? Talvez por isso eles viam isso. E aí sempre tinha esses convites, mas eu fugia. E como a PAI, existe um estatuto e tem algumas, né, tem algumas normas que tem que ser cumpridas. Que maravilha. Então, uma das normas é que essa pessoa que é responsável por esse paciente, por esse aluno, ele tem que ter no mínimo 1 ano de atendimento na PAI. Essa pessoa pode ser candidata. Entendi. E também esse contribuinte que contribui todo mês, que tem um cadastro que precisa. Porque às vezes você contribui agora, esse mês, mas no outro você não pode, mas no outro você pode, no outro você não pode. Essa pessoa, ela não tem direito a ser um candidato. Mas se você tem um cadastro, você realmente, né, você é um sócio contribuinte, aí sim também você pode. Se você tiver mais de 1 ano, né, e você for aquela pessoa que não seja inadimplente, vamos dizer assim, né? Aí você pode também. Aí, no caso, todos os pacientes da PAI contribuem financeiramente ou não? Não. Entendi. O atendimento da PAI, ele é literalmente 0,800. Não é cobrado nem 1 centavo. Sim. Se alguém cobrou, tá errado. Totalmente errado. O trabalho, né, a PAI, ela é filantrópica. Então, ela não cobra. E esse contribuinte aí seria o quê? Seria outra parte? Como é que seria? Tem vários tipos de doações, né? Que você pode, né? É uma coisa voluntária sua que você quer contribuir para ajudar. Exatamente. Você pode ajudar de várias formas. De como você pode. Como muita gente ajuda. Você pode ajudar com alimentação. Você pode ajudar até mesmo com calçado, com roupa, porque a PAI faz bazar. A PAI também, ela ajuda as famílias. Ela não dá assistência só a esse usuário, ela dá assistência também a esta família. Né? É tão forte esse cooperar que na nossa gestão surgiu uma ideia de que a gente tivesse um jurídico, que no caso antes de mim a gente tinha, que era um jurídico voluntário. Então, a pessoa ali realizava de acordo, a pessoa podia. Aí veio a ideia da gente ter um jurídico que atendesse a direção e que atendesse as famílias. O sinal Lucas, Hélio, se estiver me ouvindo, né? Você assistir, olha, muito obrigada. O trabalho de vocês é perfeito. É abençoado na PAI. E aí a gente buscou esse jurídico que cobre, né? Cobre a direção
e dar esse cuidado com as famílias Que para aquelas maravilha. pequenas causas, não é? Sim, Como dar entrada em benefício, várias coisas, né? A gente sim. consegue fazer. Tem algumas coisas que não tem como, Mas orienta onde vai mas procurar, né? orienta, Que porque esse bênção. jurídico mesmo, ele é como se eles trabalhassem em grupos, né? Eles são uma Sim, sociedade, então eles têm toda a área que você procurar com eles, a PAI encontra, que a bênção. PAI tem. Então, surgiu a oportunidade de oferecer, né, para as famílias também, esse trabalho que eu considero tão importante. Maravilha. Quantas vezes antes não tinha e eu precisava, né, e eu não encontrava. Então, por isso, né, a gente pensou nisso. Pela minha necessidade que já busquei, né, e não tive, não encontrei, não consegui. E aí a gente buscou e a PAI, né, dá dessa assistência não somente para o nosso usuário, mas também, né, para as famílias. Né? A gente tem não um atendimento individual, psicológico, individual, a gente não tem, mas a gente dá aquele equilíbrio assim de fazer rodas de conversa, sabe? A gente sempre, de alguma forma, a gente tenta chegar nessas famílias, não com um atendimento, né, direto, porque é para o usuário. Entendi. Não é para esse responsável, Sim. que às vezes até nos procura. Se a mãe pode ter um atendimento, né, pela saúde. Sim. Dentro da PAI, não, você não pode. Né, pela saúde. A prioridade SUS, é o usuário. É o usuário. E quais os serviços que a PAI oferece? Assim, quem é que deve procurar a PAI? Olha só, algumas pessoas pensam que a PAI é só, como é que fala? É só símbolo de Down, ou então é só igual o meu, que é autista. Não, não é só autista, não é só síndrome de Down. O atendimento da PAI ele é bem amplo. Ele não atende só essa categoria, né, de pessoas, não. Ele é amplo. Então a gente tem. Deixa eu resumir para vocês entenderem, para quem está me ouvindo entender. A PAI tem atendimento da saúde. Nós temos o SUS implantado na PAI. Maravilha. Então, os nossos usuários, ele não precisa de um psicólogo, tem na PAI. Que bem. Precisa de um fonoaudiólogo, tem na PAI. Que bem. Precisa de um neuro, tem na PAI. Precisa de, deixa eu ver, meu Deus, assistente social, terapeuta ocupacional, tem na PAI. A gente tem dificuldade do fono e do terapeuta, porque não tem formação em conquista para o fono nem para o terapeuta ocupacional. Por isso eu até peço aí a quem, né, a quem pode, socorre a gente aí, traz esse negócio aí para conquista, pra porque ajudar, tá difícil. A gente, para conseguir um fono e um terapeuta, a maioria vem de fora, vem de Salvador, vem de fora, porque aqui mesmo em Conquista a gente não tem formação. E mas esses profissionais, irmã Elza, eles são voluntários ou eles são contratados? Não. Temos alguns voluntários, mas esse SUS, né, essa saúde, são profissionais mesmo, e é uma verba que vem do município. Né? É uma verba específica do município para esse atendimento do SUS. É complicado porque é uma verba, né, que você que está me ouvindo que sabe que é assim, não tem acréscimo há muito tempo, há muitos anos. Então, a maioria daquelas pessoas da saúde estão com seus salários baixíssimos, porque a PAI ela não consegue aumentar, porque a verba não cresce, não acrescenta. Então, se não acrescenta, não tem como acrescentar, né? Então, a gente tem a saúde, a gente tem a educação, e tem o voluntariado, mas o voluntariado não mantém a PAI, não. É uma cooperação muito bem-vinda, e quem quiser que venha, porque é muito bem-vindo. Mas o atendimento mesmo, ele é feito com profissionais. E por exemplo, tem uma mãe que agora esteja assistindo, que está com o filho, percebeu que tem algum probleminha, né, que encaixa nesse serviço. Como que ela faz para adquirir esse serviço, para ser cadastrada essa criança na PAI? Existe um caminho, um encaminhamento? Como é que é feito isso? Na verdade, funciona assim. Você, o primeiro passo que você tem que dar você precisa de um laudo.
Você tem um laudo? Beleza. Você pega esse laudo, então, e você vai na PAI. E você procura uma assistente social, né? Que nós temos duas na saúde. Sim. Tem uma pela manhã e tem uma à tarde. Aí você procura esse assistente social. Aí ele vai conversar com você, vai analisar a sua causa, né? Sim. Vai para entender se você realmente pode ficar na fila de espera. A PAI, ela consegue te atender. Sim. Se ela não consegue, ela vai te indicar. Se ela consegue, então você vai ficar em uma fila de espera, né? Aguardando. E a fila realmente não é pequena. Sim, imagina. Mas não fique em casa, não. Claro. Né? Ah, tem que não. lutar, né? Você pode pensar assim, então tá tão difícil que eu nem vou lá. Não, vá. Né? É o seu papel, né? Claro. É ir em busca, né? Nós temos que sempre estar assim, né? Nós que somos pais de pessoas com necessidades especiais, ou você que cuida, né? Você que é o responsável, você sabe que a batalha da gente não para. Então não deixe de ir lá, né? Buscar isso, né? Buscar esse entendimento Sim. de como, né? Que você pode ficar numa fila de Sim. espera. E esse usuário tem um tempo determinado para ele continuar na PAI? Como é que funciona? Ou é tanto que precisar? Menina, que pergunta importante, que muita gente, né, nem entende isso. Sim. A maioria do atendimento da PAI, eu não vou dizer porque eu não sou profissional, então eu não vou dizer 100%, mas eu vou dizer uma grande porcentagem. Sim. Do atendimento da PAI, ele é permanente. Por isso não tem a vaga. Olha, porque o meu filho, que entrou com 8 anos na PAI, que hoje tem 34, continua recebendo o serviço e não tem aonde eu levar ele. Sim. Como é que vai me dar alta para o meu filho? Então eu vou com ele para onde? Um paciente que não pode receber alta. Então eu vou para onde com ele, né? A dificuldade. Exatamente. Então, é essa aí, né? Então tem essas questões que, por sinal, está sendo tratada na PAI agora, né? Foi comigo, né? Foi conversado comigo a respeito. Eu tive uma resistência, porque eu não sabia para onde esse usuário ia. Então, por que dar alta? Vai para onde? Como é que é? Eu tive resistência, né? Os profissionais sabem disso. Você não pode interromper o tratamento. Exatamente. Né? Porque tem 15 anos, tem 20 e tal, mas é porque eles não têm para onde ir. Entendeu? Então precisa ter uma alternativa. É verdade. Tem algumas, mas que é só teoria. Quando a gente procura, a gente não encontra. Entendeu? Então parece que tem, mas não tem, sabe? Aquela coisa. Então, o que a gente deve fazer é nunca desistir, né? Dessa busca pelo nosso filho, pelos direitos, né, do nosso filho, por esse atendimento. A gente sempre tem que buscar. E procure ajudar a PAI, né? Procure entender o que é que a PAI precisa. Porque às vezes a gente, por ter a necessidade, a gente acha que a PAI tem a obrigação de tudo pra gente. E não é assim, né? Porque também não dá conta, né? A procura é muito grande, né? Muito grande. E agora aqui, voltando lá do início, né? Como a senhora chegou a presidente, né? A gente até fugiu um pouquinho, né? Mas foi boa essa explicação e eu ali segurando. Eu falei, não, vou botar na caixa lá de como foi que ela, né, passou a estar como presidente por 2 mandatos, né? 2 mandatos. E só pode, né, no executivo, só pode ficar por 2 mandatos. E aí surgiu dessa minha presença já na PAI, acredito, né? Por eu ser uma mãe sempre assídua, participativa. Né? Então eu levava meu filho, eu não vinha para casa, eu ficava na PAI, ainda tem essa, viu? A PAI oferece um espaço que chama Clube dos Pais. Que maravilha. E aí a gente tem esse espaço onde a gente fica, ali a gente bate um papo, conversa. Ali também é uma oficina e você pode aprender algumas coisas, como artesanato, várias habilidades. Tem umas mães que têm muita habilidade, então uma mãe vai ensinando para outra. Que maravilha. E às vezes chega também profissionais também, ensinando, né, para as mães algumas coisas. Então eu ficava na PAI, levava o meu filho e ficava na PAI, nesse clube, né, de pais. E assim foi a minha vida durante esses anos todos. Então eu acredito que foi por esse motivo, né? Me viu sempre ali no conselho. Então sempre tinha aquela perguntinha chave, né? Se eu não queria, mas eu sempre tive muito medo da responsabilidade que era estar ali, né? Porque eu não era uma empresária, não era uma economista, eu não era uma administradora.
eu era uma mãe, né? Sem esse conhecimento, então eu tinha muito medo. Sim. Mas até o dia que não teve como realmente recuar. Houve uma situação que não dá para eu falar com vocês, né? Sim. No momento, claro, né? É um particular. Vamos, não foi particular na época, não, mas hoje eu prefiro não entrar nesses detalhes. Então, houve uma circunstância, né? Bem assim complicada, que foi necessário que eu me candidatasse, né? Acredito que permissão de Deus, é verdade. Né? E aí aconteceu tudo, as eleições e tudo mais, que existe toda uma norma para acontecer. E aí, nessa contagem de votos, eu estava lá, o Senhor me colocou lá. Maravilha. Aí foi um grande desafio, como tudo na minha vida, igual eu te falei. Daí estava ali eu, uma mãe simples, né? Sem esses, né? Sem aqueles atributos que era necessário, mas na confiança em Deus. Se Deus me colocou, Ele vai me capacitar. Amém. Verdade. Ele vai me capacitar. Verdade. Sempre nessa fé, né, pessoal? Que vocês da paz, vocês sabem, né, como é que funciona, né? Como é que Dona Elza funciona. Então, sempre nessa fé, nessa busca. E aí a gente foi vencendo muitas batalhas. Quando eu entrei, salários atrasados, era terrível. Como sempre, hoje não está 100% bom, como na minha época também não estava. Sim. Mas eu considero a minha época uma das épocas mais difíceis. Sim. Porque se entrar em um lugar, né, numa empresa onde os salários já estão atrasados, eu já entrei com cobrança. Algumas pessoas não me pouparam, não. Desafio. Já entrei com o pessoal, ó. Aí foi, né, pessoas já me cobrando e já havendo denúncia, tá? Sim. No Ministério do Trabalho. Meu Deus. Foi o que eu encontrei de cara. As pessoas já de cara me julgando, tipo assim, que eu já tinha que ter feito, já tinha que estar tudo ok. Sim. E aí, no julgamento, parecia que eu estava tirando alguma coisa da paz, sendo que eu tinha terminado de assumir. Sim. E aí eu fui no meio de comunicação, eu fui me explicar, o momento que eu tinha, né? Como era que eu tinha chegado, o que era que estava acontecendo na paz. Fui ao Ministério do Trabalho, expliquei tudo, como estava acontecendo. Me ouviram, foram muito educados, me ouviram. E era algo tão grandioso na época, que o Ministério do Trabalho, claro, tem que cumprir seu papel, né? Sim. Então foi notificado mesmo. E aí a PAI teve que pagar multa, né? Porque houve denúncia. Gente, foi um desafio atrás do outro. Mas Deus sempre no controle de tudo, dando saída. Glória a Deus. Deus sempre no controle. E um dia, numa reunião, né? Deus deu uma ideia. Sim. E aí, para acabar com esse salário atrasado, ele deu a ideia. Aí eu falei assim, por que não pagar os salários agora atualizados e resgatar os atrasados? Aí agora eu tinha que negociar com cada funcionário, sim, né? Sim. E houve essa negociação, e esses funcionários foram muitos maleáveis. Foram pessoas de bom coração, que quando a gente tratava do assunto, eu conversava com eles, eles aceitavam essa negociação. E foi assim que a gente conseguiu, na época, atualizar o salário nessa grande batalha, né? Sim. Mas nessa cooperação desses funcionários que de bom coração aceitaram, né? Essa negociação que vocês fizeram um negócio de mãe, né? Sim. E aí a gente foi vencendo, etapas por etapas, por etapas. Reforma a gente também conseguiu, reformas através de editais, porque a gente escreve para o APAI, escreve projeto também, né? Pela Federação das APAIs, que digamos que é os nossos superiores. Então, pela Federação das APAIs, tem editais onde você pode estar concorrendo a projetos, né? Uma batalha. São não sei quantas APAIs na Bahia, aí dentro dessas, acho que são umas 200, se não for próximo, na Bahia, aí vem esses projetos, você tem que concorrer, você escreve projeto, que tem que ter engenheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter tudo nos conformes, para você ainda concorrer ainda. Né? Então, alguns espaços lá, como a quadra, tudo foi disputado assim, ó, em 230 levou essas reformas e a paz estava dentro dessas 30. Então, tudo as conquistas muito difíceis. Então, reforma é com projetos, entendeu? Não tem muita coisa, senão a gente tem que escrever projeto e correr atrás.
A ajuda do governo, como eu estou falando para vocês, tem todo um processo, né? Sim. Assim, para acontecer, tem ajuda, tem, mas não supre as necessidades da PAI. Por mais que a gente corra atrás, por mais que a gente se esforce, sempre a PAI está no vermelho. Quem quiser, né, conhecer um pouquinho do financeiro da PAI, a sociedade será livre. Né? Você pode chegar na PAI, entender um pouco, conhecer um pouco, entendeu? Não tem nada de proibido, não. Você, da sociedade, às vezes você que contribui, com 10, com 20, com 30, talvez você acha pouco que você contribui, você nem vai na PAI. Você está errado. Você tem que ir. Sabe o que está acontecendo com os seus 10 reais, com os seus 20 reais, com os seus 30 reais? O que é feito? Como é que é feito? Né? Até você... Com isso, a PAI ela ganha credibilidade. Verdade. Porque você vai lá e você vai entender melhor como que é, entendeu, amiga? Então, a PAI é com a ajuda do governo, sim, com a ajuda do município, sim, com doações, com projetos e tudo mais. E mesmo assim, a gente não consegue. Temos parceria com a DAS. A DAS é uma grande parceira da PAI. Que maravilha. Uma grande parceira. Ela faz parte de um projeto que chama Qualificar para Incluir. Sim. Então, esse projeto na PAI, ele qualifica o nosso aluno para o mercado de trabalho. E a DAS é uma parceirona. A DAS é o quê? A DAS é aquela empresa de... Ela é de calçados, né? Sim. Ela é, acho que de roupa roupas também esporte, né? Que maravilha. Ela é uma grande empresa. Que é daqui de Vitória da Conquista? Sim. Isso. É uma grande empresa aqui. E é bom falar parceria sobre ela, né? Porque ela, né, como parceira, é importante. A gente está agradecendo, né? Essas pessoas que contribuem. Não somente ela, a DAS, a Novo Horizonte, nossa parceira, reforma o nosso ônibus, todo o pepino que dá no nosso ônibus, eles consertam. Não está rodando agora por falta de diesel. Porque para fazer todo o percurso para levar os meninos, eu acho que pelo preço da gasolina de hoje, o motorista, na época, comigo, falou que no último ano que eu estive, que foi 2022, para fazer o mesmo percurso, parece que era aproximadamente mais de 5 mil. Só de diesel para fazer os percursos que a gente fazia. Então, o ônibus está parado por falta deste diesel. Mas a reforma e os cuidados com toda a parte mecânica, com tudo, a Novo Horizonte, ela coopera com a gente. Que bem. Eu fui lá na cara de pau pedir. Que bom! Até o momento que Dona Elvia me recebeu. Não foi fácil chegar até ela, não. Mas a gente conseguiu chegar e ela nos abençoou, tem nos abençoado. Glória a Deus. Vários outros parceiros, que eu não vou citar aqui todos os nomes, que eu posso deixar alguém de fora e ficar chateado comigo. Né? Mas temos muitas parcerias aí, muita gente boa que ajuda a PAI, inclusive você que é contribuinte, você que já foi, que deixou de ser, quem sabe você duvidou assim de como seria investido, ou quem sabe você deixou de doar porque alguém mais não foi na tua casa, o mensageiro não foi mais na tua casa. Eu não sei qual foi o motivo que você parou, mas volte. Amém. Porque a tua contribuição é muito importante na PAI. E você que contribui, que o Senhor Deus venha abençoar grandemente sua vida, sua família, porque você está abençoando não somente aquele usuário, mas está abençoando aquela família, está abençoando também os funcionários que dependem disso, né? Com certeza. Para estar sobrevivendo, porque muitos deles ali têm muita dificuldade, né? Tá ali muitos profissionais, tá ali trabalhando na PAI, não quer deixar, porque é um serviço que ama, às vezes faz por amor, não pelo financeiro, né? Mas que precisa estar com as suas contas em dias. Então que Deus continue te abençoando grandemente. Que lindo, viu, seu serviço lá na PAI. E aí, foi que ano que a senhora deixou? Você entrou em que ano e saiu em que ano? Entrei em 2017 e saí em 2022. Acho que é isso mesmo. Em dezembro. Maravilha. Dezembro de 2022. É que a nova presidente entrou em 2023. É isso mesmo. De 2017 a 2022. E deixou o seu legado, né, Maelza? Graças a Deus, pessoal. Que maravilha. Não com perfeição, porque perfeito 100% só Cristo. Sim, é verdade. Mas oferecemos ali, né, o nosso melhor, o meu melhor. Eu já tinha as minhas filhas dentro da PAI, que eram profissionais da PAI.
que é Josi Rodrigues e Irlane Rodrigues. Irlane, ela já era instrutora da APAE, né, de sala de aula, e fazia já, ela começou a estudar e a fazer a faculdade em cinema. Sim. Né? Então, ela estava estudando essa faculdade de cinema e eu vi nela uma possibilidade de crescer mais o potencial dos meninos, que já era trabalhado, mas tinha uma capacidade de fazer algo maior. Então, nessa gestão, mesmo a minha filha já sendo profissional lá, eu a convidei para ser coordenadora. Maravilha. E quando eu a convido para ser coordenadora, aí, meus amigos, só foi bênção. Porque aí surgiu a oportunidade de fazer o quê? Fazer agora espetáculo da paz. Nós vamos agora por nós fomos agora, né? Tivemos agora em dezembro, acho que foi dezembro ou foi novembro, esqueci a data. Onde nós tivemos agora o 4º espetáculo da paz. Gente, você não vai assistir a uma apresentação, não. Você vai assistir a um espetáculo. Verdadeiramente. E apresenta lá na PAI mesmo, é? Não, é feito no Centro de Cultura, com todo o aparato. Né? Como se deve, né? Digno mesmo, muito bem feito. E eles são, assim, pessoas assim, muito capazes de realizar. Muito, muito mesmo. Muitas vezes a gente é que limita, né? Às vezes até a própria família. Verdade. Limita o seu filho, aquele que você cuida, achando que ele não pode. Mas ele pode. Amém. Ele pode. E na PAI é um lugar onde se descobre coisas, talentos que a gente nunca imaginava. Lá tem meninos com talento para ser atriz, talento na arte. Nós temos um aluno nosso que é um dos fundadores da PAI, que tem um talento de pintura, quadros maravilhosos. Já fez exposição, já ganhou prêmios. A gente só tem fera na PAI, gente. Vocês não sabem de nada. Mas hoje a senhora ainda continua ligada na PAI, né? Eu continuo, porque eu sou mãe e quem veste a camisa da PAI, né? Quem veste nunca mais tira? Nunca mais. Nunca mais. Então eu tenho meu filho, né? Agora não estou no conselho, porque eu vou agora para um novo projeto, que eu não posso falar com vocês agora, mas em breve vocês vão saber. Então eu vou para um novo projeto, onde eu vou buscar para a pessoa com deficiência também. Né? E esse projeto que eu vou buscar surgiu de toda a experiência que eu tive da infância com a minha mãe, com meu filho na PAI. Então, eu lido com a pessoa com deficiência desde a minha infância. Então, acredito eu que é uma Tem missão. propriedade para falar do assunto, né? É uma missão. É uma missão. Entendeu? Então, agora eu vou para um novo projeto, né, para estar também cooperando com a pessoa com deficiência. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu creio que dará certo. Eita glória. E falando aqui sobre, né, falando um pouco agora de Deus, da igreja, seus filhos também foram para a igreja quando a senhora foi, seu esposo? Sim. Ó, não pode deixar de falar também que as profissionais como filha que eu tinha na PAI, Irlane e Josi. E Josi já trabalhava também, e na minha gestão ela fez o trabalho de assessora, que foi, minha filha, obrigada, foi lindo demais seu trabalho, lindo demais seu trabalho, Irlane, né? Josi não está mais, pediu para se afastar, né? Mas Irlane continua lá, trabalhando e dando o seu melhor e oferecendo o melhor. Que maravilha. Vamos para a tua pergunta, que até já me perdi. Sobre quando a senhora se converteu a Cristo. Pronto. Veio também seu esposo, seus filhos, como é que foi? Eu fui por causa dos filhos, né? Por causa das minhas duas filhas. E aí a gente se manteve na presença do Senhor, mas meu esposo, ele nunca sempre teve resistência, né? A essa conversão, apesar dele ver os milagres, né, acontecendo em sua volta, que foram muitos, mas ele tinha essa resistência de servir ao Senhor. E ele foi ter essa, né, ele foi alcançar essa salvação agora em março, que ele faleceu. E Deus, né, trabalhou muito na vida dele, né, dentro da nossa família, né? E realmente o Senhor, né, para nós que conhecemos o espiritual e sabemos o Deus que a gente serve e de que maneira a gente trabalha, então a gente não tem dúvida de que houve ali um resgate mesmo
daquela maravilha alma que foi a mesmo. tempo, né? Amém, Que bênção de amém. Deus. Não foi emoção, Que né, maravilha. do nosso querer, não. Foi realmente um trabalhar de Deus Sim. para salvar a vida dele. No início aqui em off, a senhora começou a falar sobre o trabalho missionário que a senhora fazia na igreja. Sim. Então a senhora pode falar um pouco como que é o seu serviço hoje, lá e antes, né? Como missionária. Antes de eu me lembrar, o primeiro trabalho que eu fui fazer Sim. era o trabalho de visita nos lares. Ai, que trabalho maravilhoso. Eu conheci muita gente com esse trabalho. E aí foi passo a passo, né? Sim. Agora, para resumir, hoje eu coordeno, eu sou coordenadora regional de um trabalho que chama Uniora, né? É um trabalho de intercessão da Quadrangular. Se você quiser, você pode entrar em redes sociais aí que você botar Uniora Quadrangular, vai aparecer esse projeto lindo. Sim. Ele tem mais de 30 anos dentro da Quadrangular. E na Bahia agora é que ele está sendo mais exercitado. Sim. Então eu sou coordenadora, né, desta região que conquista agora a Quadrangular. Elas são 3 regiões, 3 superintendentes. Inclusive o meu pastor Sebastião Quintino é superintendente. Sim. Da segunda igreja, que agora é sede. E eu coordeno esse trabalho do Uniora. Sim. Essas 9 igrejas, né, com esse trabalho. Sim. Sou também professora de escola bíblica, meia relaxada, né, pessoal? Estou devagar na escola bíblica, mas sou professora de escola bíblica. Tenho um trabalho também na nossa segunda igreja quadrangular, na tarde, que chama Tarde da Bênção. Então, todas as quartas, às 15 horas, estou também liderando, né? Maravilha. Temos um trabalho também de evangelismo. Glória a Deus. Que a gente faz uma vez no mês. O Uniora é uma ação de uma vez no mês. Sim. O evangelismo é uma ação de uma vez no mês. E tem a Tarde da Bênção, às quarta-feira. Qual endereço para que quem esteja ouvindo, né? Assistindo. Avenida... tem que lembrar, né, pastor? Tem que lembrar. Avenida Guanambi, 2170, fica próximo à Praça dos Verdes. Bem próximo mesmo, ali. Pertinho. Ali é o que? Já é Bairro Brasil? Bairro Brasil. Bairro Brasil. Bairro Brasil. Que bênção. Bairro Brasil. O meu pastor, eu também sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, meu pastor Osiel Rodrigues, que tem o mesmo sobrenome que o seu, que também são amigos, né? Que você se conhece, né? Desde infância. É uma bênção de Deus. Manda um abraço para o meu pastor. Na verdade, eu não conheço eles de infância, né, pastor? Josué e Jane, eu conheço eles. É assim que eu me converti, que eu fui para a igreja, foi que eu conheci o pastor Osiel. Ou seja, há muitos anos, né? Na época não era pastor, né? Na época era o irmão. O irmão Osiel. E Jane. Jane, a falecida, né, esposa dele, que era uma pessoa maravilhosa. Muito. Eu tenho uns 2 podcasts que a gente fala sobre ela, porque Jane, ela deixou um legado muito grande, né, e não pode esquecer. Jane, eu tive o privilégio de conhecê-la há 11 anos atrás, né, quando eu me mudei para Belo Campo. E nós fomos abraçados, a gente não tinha parente nenhum em Belo Campo, e fomos abraçados por eles 2, e foi uma bênção. E nós nos tornamos bastante, né, bem amigos. E eu me lembro que ela, quando estava doente, já bem avançado o problema de saúde dela, ela esteve no hospital, e ela falava assim, filhota, que ela me chamava de filhota, eu estava pedindo a Deus para você chegar aqui. Ela muito tímida, ela não gostava de incomodar ninguém, e ela só tem um filho, né? Só Tassis. E ela, filhota, eu queria que você chegasse aqui, porque eu precisava tomar um banho. Aí vamos lá, meu amor, te dar um banho. Abraçava e beijava. Então, assim, foram momentos que eu tive com ela que marcou minha vida. Mulher, né? Maravilhosa. Maravilhosa, mulher assim de Deus. Para tudo, Jane tinha uma resposta dentro da palavra do Senhor. E uma mulher muito temente a Deus, muito apaixonada pelas coisas do Senhor. E ela falava, eu não quero ficar velha aqui nessa terra, não. Quando Jesus me leva. Ela tinha um amor tão grande, que eu falei isso no podcast, quando eu fiz com Alex Almeida, que o amor da minha pastora por Deus era tão grande que ela seguiu o que a Bíblia nos ensina para a gente anseiar pela vinda do noivo. Então ela desejava a vinda do noivo. E ela falava, eu não vejo a hora do meu noivo me buscar. Não é que ela não era feliz, é porque ela era apaixonada por Deus. Né? Então, se as pessoas às vezes não compreendem. Então, aí foi o que esse entrevistado me falou, se nós, enquanto crentes, enquanto servos de Deus, a gente não anseiar pela vinda do noivo, algo está errado. Né? Então, a tua pastora, ela estava certíssima. Então, assim, Jane, ela deixou um grande legado, muito aprendizado, né? A gente obteve com ela.
né? E foi assim, bênção mesmo em nossas vidas. E eu fiquei muito feliz quando entrei em contato com a senhora, que foi através das redes sociais, vindo o seu trabalho na PAI. Eu falei, Sim, peraí, sim. essa mulher, ela é uma missionária, porque só uma pessoa com coração voltado para missões vai se doar tanto. Porque eu fiquei atenta, né, quando eu vi lá o seu vídeo falando sobre a PAI, porque eu sou assistente social, né, trabalho no CREAS em Belo Campo atualmente. Então a gente já tem isso no sangue, quando a gente vê alguém já, né? E aí quando eu vi, falei, meu Deus, como é que eu faço para entrar em contato com ela? Porque lá eu não sei de que maneira eu descobri que a senhora era evangélica. E o meu podcast, eu faço entrevistas com pessoas que já são evangélicas, né? Eu faço entrevistas com servos de Deus, que tiveram experiências com Deus, para contar os seus testemunhos, porque através dos seus testemunhos, muitas vidas são resgatadas para o Senhor. E aí eu fiquei buscando ali, falei, não, peraí, deixa eu mandar mensagem, que acredito que ela seja acessível. E rapidamente a sua filha já me respondeu. Falei, que maravilha. Acessível mesmo. Muito acessível, muito educada, né? Falei, que maravilha. E outra coisa que eu achei assim, bem admirável, né, em vocês, de ter essa disponibilidade, esse desejo de falar, né? Não, eu quero falar, eu quero contribuir, porque de toda sorte, de tudo isso aqui vai estar contribuindo, tanto no reino do Senhor, como também para aquelas pessoas que têm a dúvida de como chegar na PAI. Ah, eu tenho um filho que tem um problema, mas eu não quero admitir, eu não quero assumir. Gente, nós, seres humanos, nós somos suscetíveis a muitas coisas, inclusive a enfermidades. Então a gente não tem que ter vergonha se um filho ou um parente está com algum problema, se já nasceu, veio com aquele problema, algum propósito tem. Nada é por acaso, né, irmã? Nada é por acaso. Então não fique envergonhado, né, de se seu filho está com esse problema, procure ajuda. Você que esteja assistindo, se tiver alguém da família, oriente, né? E encoraja as outras pessoas também a irem, se assim estiver precisando, ou se você não tem ninguém na família que esteja necessitando dos serviços que a PAI oferece, mas que Deus te abençoou. Então vai lá e abençoa a PAI, porque assim você vai estar abençoando essas famílias, esses usuários que estão lá, viu? Agradeço muito vocês. Pastora, foi assim uma bênção de Deus estar ali ouvindo. E queria lhe perguntar se tem algo mais que a senhora gostaria de falar, alguma experiência que a senhora teve, que a senhora gostaria de expor aqui, ou não. Fala, não, Cris, já falei tudo. Gente, ultimamente Deus tem falado comigo muito assim sobre gratidão, sabe? Amém. E como você falou, quando meu filho nasceu, quando eu descobri, né, que meu filho era diferente, ele era especial. Eu nem sabia que era autista, porque na época nem diagnóstico aqui em Conquista tinha. Sim. E aí eu não entendia nada, né? Por que tudo aquilo? Mas hoje eu paro para refletir, através do meu filho, através dessa limitação do meu filho. O meu Deus me fez ter tanta experiência, tanta experiência, sabe? Tantas coisas já aconteceram comigo e foi através do meu filho. E algumas pessoas às vezes conversam com a gente, quando a gente tem um filho ou um parente, né, que a gente cuida, como se essas pessoas fossem um peso na vida da gente. Como essas pessoas fossem uma cruz, que fosse um peso. Não, gente. Não é um peso. Verdade. O teu filho é peso para você? Né? O seu filho é peso? Os nossos também não. Amém. Mesmo que eles tenham limitações, para a gente não é peso. Entendeu? Não é um peso. Não. Nós somos gratos do Senhor nos confiar, sabe? Essas pessoas que é tão dependente da gente para cuidar dele. Verdade. E através do meu filho, eu tenho tido experiências que jamais eu teria se eu não tivesse um filho especial. Se eu não tivesse um filho especial, eu tinha entrado na PAI? Verdade, não teria. Nem conhecido, talvez. Eu nem tivesse conhecido, talvez eu nunca nem tivesse algum interesse. Sim. Eu tinha tido a experiência de ser presidente por 2 mandatos? Não. Muitas coisas aconteceram na minha vida através do meu filho. Então, meu filho não é peso. Amém. Meu filho é bênção. Amém. Meu filho é bênção na nossa casa. Verdade. E se nada tivesse acontecido, seria bênção do mesmo jeito. Então, nossos filhos, não conversa com a pessoa que tem um filho com necessidade especial, mostrando para essa pessoa que o filho é um peso, não. Verdade. E que é uma cruz, não, que não é não.
Quando você fala isso, você deixa a gente triste, É verdade. entendeu? E até a pessoa, porque ela de certa forma, tem muitos que são conscientes. Porque assim, quem está nos ouvindo, né, que talvez não está sabendo lidar, que eu conheci pessoas que teve muita dificuldade, como a irmã Elza falou no início, né, que é como se fosse um luto, a dificuldade de aceitar. E talvez alguém que esteja nos assistindo agora esteja passando por esse problema, né? E até mesmo sem ter ninguém para conversar, ninguém para desabafar, para te orientar e ver aquilo como um peso. Oh, meu Deus, e agora? Socorro! É por isso que o trabalho da PAI é muito importante, porque trabalha não só com o usuário, com aquela pessoa, né? Com aquela pessoa que tem necessidade especial, mas com a família. Para que a família também seja acolhida, não é isso, Elza? Seja acolhida e orientada, porque muitas das vezes não sabe como lidar. É difícil às vezes, né? Bastante. E tem pessoas que já criam aquele trauma, né? E já vai saber se o trauma não já veio da infância, diferente da irmã, essa paciente, né? A paciente que foi a mãe, essa experiência grande, ainda na sua infância, e soube lidar com tanta assim, facilidade, né? Que isso foi dado por Deus, com tanto amor. E Deus também permitiu que veio esse menino, né? Com autismo, mas que tudo isso serviu para crescimento dela. Então tudo tem um para quê. Nas nossas vidas, tudo tem um para quê, né? Como ela falou, que isso não seja um peso na tua vida, mas que seja para você estar se moldando em alguma área da tua vida, você vai precisar disso como experiência. Então, assim, você não está sozinho. Saiba que você que tem alguém na sua casa, na sua família, que tem alguma necessidade especial, você não está sozinho. E essa pessoa é bênção na tua vida. Amém, meus queridos? Então, gratidão, né? Gratidão. Gratidão. Eu sou grata por tudo. Eu deixaria para vocês aqui, sejam gratos a tudo que Deus tem feito na vida de vocês, até mesmo por aquilo que Ele ainda não fez. Tenha gratidão. Porque a gratidão não é só por você receber benefício, não. Na verdade, quando Deus fala que tudo tem que dar graça, não é quando você está bem que tem que dar graça. É um mandamento. É verdade. Você tem que ser grato, dependendo da sua situação. Seja grato. É isso que o Senhor está falando, né? Então, o que eu posso dizer, encerrar aqui, é pedir para que vocês sejam gratos. É verdade. Sejam gratos por tudo que Deus tem feito na vida de vocês e por aquilo que Ele não fez ainda. Seja grato. Gratidão acrescenta. É verdade. Toda vez que você é grato, Deus vai acrescentando na tua vida. Então, eu sou muito grata pela minha casa, pela minha família, pelo meu filho especial, que não é peso. Porque através dele nós temos tido grande experiência, não somente eu, mas toda a minha família. Então, vamos, né? Vamos fazer a nossa caminhada com gratidão ao Senhor. Amém. Sou grata pela tua vida. Né? Eu que sou, pelo Senhor, né? Ter me mostrado para você, né? E por as pessoas que eu tenho certeza que você vai estar entrevistando. Sou grata, sim, não é? Porque eu não acredito em coincidência, não. No povo de Deus, a providência divina. Coincidência, não. Então, eu sei que tudo isso aqui tem as mãos do meu Senhor. Amém. Né? Então, gratidão. Deus, ele é perfeito. Para encerrarmos, eu gostaria que a irmã deixasse uma palavra, aquilo que Deus colocou em seu coração, para quem está nos assistindo aqui. Como a gente está falando aqui de gratidão, me lembrei de uma passagem aqui, que está no livro de Lucas, 17:11, que fala dos 10 leprosos. Não é? Estava aqueles 10 leprosos ali, com a lepra, né, da época, que naquela época não tinha cura, e aqueles homens ali com aquela lepra, isolados, né, que quem conhece a palavra de Deus sabe que quem tinha lepra era isolado, eles ficavam tudo em um lugar só, todo mundo juntinho, separado, não podia estar em lugar nenhum. E, para resumir, aqueles homens, né, foram curados, chegaram até Jesus, Jesus curou todos os 10, mandou que eles fossem ao sacerdote, que o sacerdote examinaria, né, para saber, né, que tinha que ter a confirmação do sacerdote. Quando o Senhor fala para eles que eles podem ir, eles já saíram dali curados. Os outros todos foram embora, mas voltou um para agradecer, né? Voltou o samaritano, que nem era, né, nem era do povo de Deus, foi quem voltou para agradecer. E tem várias traduções, né, na Bíblia, e tem uma que fala que o Senhor fala assim: vai, a tua fé te salvou.
Aleluia. Quer dizer que aquele que voltou, ele teve cura, ele teve salvação, ele teve tudo. É verdade. Porque a gratidão, como eu estava falando, traz isso na vida da gente. Sim. Então você que tem murmurado de tudo na tua vida, que tem reclamado de tudo, que até um copo que cai no chão você está esbravejando, faz isso não. Verdade. Faz isso não, seja grato, porque a gratidão atrai as bênçãos do Senhor. É verdade. Entendeu? Atrai as bênçãos do Senhor. Então, nos 10 leprosos, você vê ali 9 pessoas sendo curadas. Amém. Eu fiquei estudando um pouquinho mais. A lepra naquela época, você pensa o quê? Perdia membro do corpo. Sim. Dedos, mão, sim, perna, se perdia membro. Quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu fiquei imaginando quando aqueles homens, né, chegaram sim, ali com vários membros do corpo sem. Meu Deus. Que o Senhor Jesus vai até o sacerdote e todos os membros foram voltando para o Sim. lugar. E a pessoa, gente, eu fico imaginando assim, maravilhada, né? Maravilhada de com ver essa, isso. né? Você a cura naquele momento, né? E aquele homem voltou e foi grato, ele recebeu muito mais do que uma cura. Aleluia. Então seja grato, não murmura, para de reclamar, que Deus vai acrescentar mais e mais na tua vida. Certo? Amém. A Bíblia também, a palavra de Deus também fala em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles Aleluia. que amam a Deus. Verdade. Então até a tua luta hoje, que tu tá murmurando, murmura não, agradece, que vai se tornar aí. bênção depois. Né? A palavra de Deus não mente. Se ela diz que Verdade. tudo coopera para o bem tudo. daqueles que amam, é tudo, até a tua Verdade. dor, a tua dificuldade vai se Sim. transformar aí. Se você for grato, vai Verdade. transformar em bênção. É Creia. verdade. Creia. Nisso você pode crer. Amém? Irmã, eu fico muito feliz, Maelza, por estar ouvindo tudo isso da senhora, mulher muito inteligente, muito cheia de Deus. E para encerrarmos, eu quero te pedir que faça uma oração, agradecendo ao Senhor por falar em gratidão, né? Falei. Em tudo dei graças, assim Dá diz a graças palavra. mesmo. Gostaria que a irmã fizesse uma oração para a gente encerrar. Pronto, vamos orar. Amém. E vou orar em cima disso, hein? É isso Você aí. seja grato. Isso aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor, por este momento, Pai. Desde já eu sou grata, Deus. Aleluia. Por este momento, Senhor, de estar aqui compartilhando um pouco, Pai, da minha vida, compartilhando um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida. Sim, eu te louvo, Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Eu te peço, Senhor, que neste momento que todas as pessoas que vão estar vendo, que vão estar assistindo essa entrevista, que todos sejam tocados por Ti, Senhor. Que a murmuração venha cair por terra das suas vidas. E que essas pessoas venham ter, Senhor, gratidão em seus corações, Pai. Para que as Tuas bênçãos, Deus, possa alcançar a todos, Senhor. Você ainda que não aceitou Jesus, você ainda que não se dobrou diante desse grande Deus, se dobre diante desse grande Deus. Ele tem algo poderoso para fazer na tua vida. Amém. Tu pensa que a tua vida é só derrota? Tu anda falando isso? Faça isso não. Verdade. Comece a falar com Deus e a ser grato. Que Deus fará uma grande mudança em tua vida. Aleluia. Aceita esse Deus poderoso. Aleluia. Ele pode transformar a tua vida como transformou a minha. Eu era uma pessoa que eu realmente, que olhava para mim na minha infância, não via possibilidade nenhuma. Eu sou aquele tipo de pessoa onde ninguém totalmente enxergava improvável, nada. Né? Era improvável. Mas Deus, com sua infinita bondade, né, irmã Elza? E hoje, por tudo que Deus já fez na minha vida, aleluia, eu só tenho a agradecer. Glória a Deus. Então seja grato, viu? Amém. Quem é grato conquista. É verdade. Minha amada, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Que Deus continue te abençoando, Amém. te usando, Amém. viu, em sua nova missão. Amém. E eu tenho certeza que ainda ouviremos falar muito da irmã Eu Elza. creio. Em nome de Jesus. E nós do Pode Crer estaremos sempre por aqui. Muito obrigada. Se tiver depois um testemunho para contar, irmã Cris, eu quero contar no Pode Crer. Porque eu sei que grandes bênçãos virão através desse novo projeto, porque eu sei que será para abençoar vidas. Amém. E quando a gente faz algo para abençoar outras pessoas, aí Deus faz prosperar. Porque isso vem do coração do Senhor. Amém. Amém, minha Amém. irmã? Que Deus te abençoe grandemente. Amém? Deus te abençoe também. Amém.